Olá! Aqui é a Lúcia Coelho para o nosso encontro marcado todas as terças-feiras às 13 horas, né? E esse canal, quem já está aqui acompanhando os nossos vídeos, nossos encontros, está sabendo que um dos motivos é que você possa conquistar mais saúde, uma longevidade saudável, né? E claro que quem quer saúde, quem quer uma longevidade saudável, tem que vigiar o quê? A circunferência abdominal, né? Mais importante que ficar vigiando o peso é vigiar essa circunferência abdominal. E quando essa barriguinha começa a nos incomodar, uma das coisas primeiras que a gente pensa é: o que será que eu estou comendo de errado? Eu já falei aqui no canal sobre a importância do café da manhã e hoje nós vamos conversar sobre a importância do jantar. Então, até o final desse vídeo, vocês vão ficar sabendo quais são os piores alimentos que não se deve comer à noite. Tá certo? Então, gente, eu tenho mais de 26 anos que eu ajudo pessoas a conquistarem o seu peso ideal, a conquistarem uma vida mais ativa, mais saudável. E, então, para isso, eu criei esse canal e aqui você vai encontrar muitos e muitos conteúdos relacionados à saúde, ao bem-estar, ao controle do peso. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita, vai lá, se inscreve, tá? Compartilha, comenta e não esquece também de curtir, que é muito importante para o crescimento do canal. Então, vamos ao tema de hoje, que é exatamente você identificar, né, se esse alimento ele deve ou não deve ser consumido, principalmente à noite. Então, vamos entender a importância da gente saber selecionar os melhores alimentos para que a gente possa comer dependendo do horário, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, um alimento que você deve comer tranquilamente na hora do almoço, ou na hora do lanche, ou no café da manhã, esse mesmo alimento você deve evitar de comer à noite. Por quê, Lúcia? Porque eu vou ganhar peso? Não, não é só pensando no ganho de peso, é pensando numa noite de sono reparador. Porque quando você não dorme bem, você não produz hormônio suficiente para que no outro dia você tenha um dia mais tranquilo, com maior bem-estar. E quando você faz um jantar, come tarde da noite, você não vai ter esse sono tranquilo. Então, é assim, ó, o sono tranquilo vai influenciar na produção de hormônios. A produção de hormônios que seu corpo naturalmente produz durante a noite vai influenciar no seu dia seguinte. Olha como uma coisa influencia na outra. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, se você não tem um sono reparador, não tem uma boa noite de sono, e isso vai dificultar o seu emagrecimento saudável, isso vai dificultar o seu bem-estar. E muitas vezes a gente só leva em consideração assim, esse alimento é saudável, então eu posso comer qualquer hora do dia. Não é bem assim. O alimento super saudável para você comer na hora que você acorda, não é super saudável para você comer depois das 6 da tarde. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem hoje no nosso encontro. Dependendo do que você está escolhendo para o seu jantar ou para comer durante a noite, esse alimento pode te trazer refluxo, azia, não ter uma boa digestão. E se durante a noite o seu corpo vai trabalhar para fazer aquela faxina, que nós já conversamos em alguns vídeos aqui no canal, né? Que é durante a noite o seu corpo está metabolizando tudo que você comeu e tentando preparar o seu corpo para quando você acordar já jogar esse lixo todo para fora, fazer essa faxina, né, das toxinas que estão no seu corpo. E se você colocar mais alimento que vai dificultar o seu aparelho digestivo funcionar bem, isso vai dificultar o seu sono. O seu corpo, no lugar de estar limpando, fazendo o trabalho de limpeza
limpeza dessas toxinas durante a noite, ele ainda está tentando metabolizar. E tem alimento que vocês vão sair daqui hoje sabendo que se você comer durante a noite, principalmente se exceder nesses alimentos, vai dificultar a faxina que o seu corpo precisa fazer durante a noite, tá? Entendido? Tem alguém aqui que está me escutando que sofre de refluxo, que quando vai dormir, quando deita, não consegue deitar porque parece que o que comeu está querendo voltar? Então, essa pessoa que tem que tomar ainda mais cuidado na seleção desses alimentos noturnos. Então, para que a gente possa entender, né, quando eu citar aqui esses alimentos, que são os piores alimentos que não se deve comer à noite, o ideal é que você entenda também o funcionamento do seu corpo. Porque se você não entender como que seu corpo funciona, fica difícil você entender assim, por que eu não vou comer determinado alimento? Por que esse alimento ele é saudável para comer durante o dia, mas eu não posso comer à noite? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender do funcionamento do nosso corpo é a nossa genética, ela veio preparada para que, ao anoitecer, né, quer dizer, a gente comece a se preparar já para dormir, né? Então, hoje a gente até esquece que chegou a hora de dormir. Então, na nossa genética, os nossos hormônios como a melatonina, a serotonina e alguns hormônios que vão ajudar no sono, eles começam a ser produzidos ao pôr do sol, a partir das 6 da tarde, e vai até umas 22 horas, o corpo se preparando para o repouso. Só que nesse horário que o corpo está se preparando para o repouso, muitas vezes você está chegando do trabalho, você está chegando em casa, ou então você está trabalhando à noite e você está colocando alimentos no seu corpo que está dificultando essa produção hormonal no corpo, tá? Então, vamos agora entender por que determinado alimento, como eu falei desde o início do nosso encontro aqui, que a gente não deve comer à noite. Por exemplo, carne vermelha, você pegar um bife e comer muita carne. Vamos para churrascaria à noite. Pensa na digestão da carne. Quanto tempo essa carne vai ficar no seu estômago, o seu estômago ali querendo quebrar, porque você come um macronutriente. Esse macronutriente começa a ser quebrado a partir das enzimas que estão na sua boca, que você tem que mastigar bastante, para quando esse alimento chegar no seu estômago, ele começar a sofrer a trituração dele através dos ácidos que estão no seu estômago. Então, o seu estômago ele tem esse poder de usar os ácidos para ir quebrando mais ainda esse alimento, para quando ele chegar, né, no seu intestino, ele continua sendo... se transformando em alimentos que a gente chama na digestão em si, né, para que ele possa ser absorvido. Então, há todo um trabalho de transformar o macronutriente no micronutriente para que ele entre na corrente sanguínea, para que ele seja absorvido, certo? E se esse trabalho dessa quebra está acontecendo porque você comeu carne vermelha, né? Foi para a churrascaria, ou tem esse hábito de comer carne, né, vermelha, principalmente à noite, provavelmente essa digestão vai ser mais lenta. E se você já está com o seu aparelho digestivo inflamado por conta de alimentos que provocam alimentos inflamatórios no seu aparelho digestivo, você não vai ter uma noite de sono tranquila. Provavelmente, dependendo de como está o estado de saúde do seu aparelho digestivo, você pode ter refluxo e aí você não vai ter o sono reparador, tá certo? E isso pode... Aí fala assim, mas Lúcia, carne não é proteína, eu não devo comer esta proteína à noite? A carne deve ser comida na hora do almoço, gente. Mas se você vai comer à noite, você vai dar um intervalo de tempo muito pequeno para o seu aparelho digestivo transformar esse macronutriente, né? Para que o seu aparelho digestivo possa absorver esses nutrientes. Então, à noite, qual é a proteína, então, já que eu não posso comer carne vermelha, que eu devo comer? Uma proteína que seja absorvida mais facilmente, tipo um peito de peru, peito de frango, o ovo, né? Se você é uma pessoa que consome bastante proteína animal.
Mas aí não é o peito de peru defumado, não é aquele peito de peru que você compra naquelas bandejinhas pronta lá no supermercado, não. Você tem que comprar realmente o peru, tirar o peito do peru e comer aquela carne, né, do peito de peru, que ela é mais saudável do que você inflamar o seu intestino comendo os embutidos. Você vai comer essa proteína, mas sempre cuidado de tirar alimentos que vão inflamar cada vez mais o seu aparelho digestivo. Então, um dos pilares do método 10-10 é a gente cuidar muito bem da saúde intestinal. Porque se seu intestino está funcionando bem, você não vai ter refluxo, você não vai ter azia, você vai ter um processo digestivo tranquilo, tá? E muitas vezes, quando você sente esse mal-estar, essa azia, você vai buscar o remédio. E o remédio não vai diminuir a acidez do seu estômago, tratando aquela sobrecarga que você está colocando nele, que você está maltratando todos os dias. Então, Lúcia, que eu devo comer à noite, já que você já cortou essa proteína da carne, eu sou carnívora, né? Então, procura comer uma proteína. Vamos pensar numa opção, tá? Porque eu gosto de tirar, mas não é retirar, é substituir. Se você colocar uma salada com alface, você vai comer o carboidrato dessa salada à noite e você pode colocar um frango que você fez, um peito de frango desfiado, você pode colocar castanha, que é uma proteína boa, tá? Você não vai deixar de comer a proteína à noite, mas você vai comer a proteína do atum, a proteína da sardinha, do ovo, das amêndoas, das castanhas. Você só vai evitar dar essa sobrecarga de carne vermelha no seu corpo durante a noite, na última refeição. Antes de mais nada, é bom lembrar que se você quer que seu corpo produza os hormônios que vão te dar uma melhor qualidade no seu sono, procure fazer a sua ceia, o seu jantar, 3 horas antes de ir para a cama. Tá certo? E se você não conseguiu, Lúcia, eu não consegui comer 3 horas antes de me deitar. Então, aí que nós temos que selecionar ainda melhor o que a gente vai comer, que seja de fácil digestão e que não leve o nosso corpo para um aumento, né, de um processo inflamatório no nosso aparelho digestivo. Eu já falei de um alimento, né? Um dos piores alimentos também para comer à noite é tudo que vem com uma carga muito alta de açúcar. Então, um dos piores alimentos para se comer à noite é o sorvete industrializado. Porque o sorvete industrializado, além de ter a gordura ruim, ele tem muito açúcar, ele vai te excitar, ele não leva você, o seu corpo, para um estado de bem-estar e de relaxamento, porque o açúcar aumenta o índice de insulina no seu corpo, aumenta esse processo inflamatório. Então, evitem o sorvete. Então, sobremesa à noite, depois do jantar, você pode tomar sorvete, mas tem que ser o sorvete caseiro. Não é o sorvete cheio de gordura hidrogenada e cheio de açúcar. Então, aqui no canal já tem também um vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a descrição do vídeo, logo abaixo que tem o nome do vídeo, abaixo tem a descrição. Vai lá e vê essa receita que tem lá sobre sorvete caseiro, que a gente já colocou, tá bom? Então, tudo que aumenta o índice glicêmico deve ser evitado comer à noite. Então, nada de hambúrguer, gente, nada de cachorro-quente. Eu vou comer só um pãozinho botar um. Infelizmente, tem gente, eu só faço lanche à noite. Tem gente que chega para mim falando isso. Lúcia, eu não janto à noite. Eu não sei por que eu não estou conseguindo perder peso, porque eu só faço um lanche. Aí, quando eu vou perguntar o que é o lanche, é um biscoitinho, água e sal, pão com ovo ou pão com carne. E aí, aonde está o vilão? Comer o pão à noite, porque também vai aumentar esse índice glicêmico. E tudo que aumenta a insulina no seu corpo dificulta a produção dos hormônios que vão te garantir uma boa noite de sono. Então, retira o trigo da noite. E aí você diz, Lúcia, mas eu gosto de lanchar, eu não gosto de jantar, eu não tenho tempo de ficar fazendo salada. Então você vai me tirar o pão e eu vou comer o que à noite? Se prepara para aprender a fazer
os pães caseiros, pão de caçarola, onde você coloca uma semente. Aqui no canal eu já ensinei a fazer, mas tem muitas receitas de pão que você pode fazer para comer à noite, que é saudável, que vem com castanha, que vem com semente, que você coloca o ovo, que é uma boa proteína. Você pode também fazer à noite uma crepioca, desde que nessa crepioca você não coloque muito o amido, né, da massa da tapioca. Você vai colocar uns 2 ovos nessa crepioca, coloca ali uma cebola, se você gosta, ou tomate, e prepara uma crepioca bem saudável, que aí o que que acontece? Você comendo a crepioca, você não vai lembrar de ter que comer o pão, tá? Ou, já falei, né? O pão, aí junto com o pão vem o macarrão, pizza. Gente, um dos piores alimentos para você comer à noite. Por quê? Porque a pizza vai aumentar seu índice glicêmico. Na hora que o seu corpo está fazendo a faxina à noite, que eu falei que ele aproveita para jogar as toxinas para fora, você jogou uma sobrecarga de toxina que vai dificultar a sua digestão, que vai te dar azia, que vai te dar mal-estar, porque um corpo inflamado é um corpo que tem refluxo e é um corpo que tem azia. Então, o que que eu gosto de pizza? O que que eu vou fazer? Faz tipo uma pizza com uma massa caseira. E essa massa caseira, que tem aqui também no canal, algumas pizzas que a gente faz com a massa de aveia. Então, tira o trigo dessa pizza, tira a lasanha que vem com trigo e substitui essa massa de trigo por uma massa que venha como base. Pode ser uma proteína na base, pode ser uma aveia, farinha de arroz, mas nada de comer algo que venha aumentar muito esse índice glicêmico durante, né, a noite. Nós estamos primeiro falando dos piores alimentos. Para que eu não fique tão preocupada, porque eu fico realmente preocupada quando eu falo assim, não come isso, que isso é ruim, e você já fica assim, Lúcia, então eu vou comer o quê? Eu vou garantir para vocês que eu também vou colocar aqui no canal o vídeo falando e mostrando receita dos melhores alimentos para comer à noite, tá? Para eu não ficar tão tristinha aqui de eu estar tirando tanta comida gostosa que eu sei que à noite, às vezes as pessoas gostam, é só um lanche, então vamos fazer uma pipoca para assistir televisão e a gente... Gente, quer uma bomba para não ter um intestino saudável? Quer uma bomba para não dormir bem? Se você não dorme bem, então, se você não dorme bem, a dificuldade que seu corpo vai ter de produzir hormônios do bem-estar vai dificultar que no dia seguinte você tenha um dia com maior bem-estar. E aí, no dia seguinte, quando você não dorme bem, você sente mais fome por uma queda hormonal de alguns hormônios que seu corpo precisa produzir durante a noite para que o dia seguinte seja um dia mais saudável para o seu bem-estar. Então, assim, muitas vezes você, no dia seguinte, você fica, ai, eu não sei porque que eu estou com muita fome, eu não estou conseguindo controlar a minha fome, dependeu de como foi sua noite. E a sua noite dependeu de como foi a sua refeição antes de dormir. Então, olha, uma coisa vai influenciando na outra. Então, por isso que eu quis falar para vocês, assim, olha, muito cuidado com o que você vai comer à noite, porque o que você vai comer à noite vai interferir na sua saúde intestinal e vai interferir no seu controle de peso também, tá? À noite. Ah, eu vou assistir filme, então vou fazer pipoca. É saudável comer pipoca à noite? Depende da pipoca. Então, um alimento que você também não deve comer à noite é pipoca de micro-ondas, porque vem com gordura trans, porque a forma que ela é preparada não é saudável. Mas você pode fazer uma pipoca em casa, que não é aquele saco pronto de pipoca de micro-ondas que você, para facilitar seu trabalho, você já traz o saco pronto lá, joga a pipoca no micro-ondas e ela não vai te trazer o bem-estar. Então, pode comer pipoca? Pode, mas a pipoca caseira. E salgadinhos, tudo que vem empacotado, industrializado, aqueles salgadinhos comprados pronto, que você fica ali assistindo televisão e beliscando aqueles salgadinhos, já fica sabendo que você está inflamando seu corpo, que você não vai ter uma boa noite de sono, que você pode ter azia, que você pode ter refluxo, porque você está maltratando o seu aparelho digestivo. Então, essas pipocas de micro-ondas e esses salgadinhos pronto, nem à noite, nem de dia, nem de manhã, é horário nenhum.
É diferente quando eu falei da carne. A carne, se você é uma pessoa que costuma comer carne, você só vai evitar comer essa carne vermelha à noite. Vai substituir por uma carne branca, por um peixe, pelo atum, mas não come à noite para não sobrecarregar o seu aparelho digestivo. Mas pipoca de micro-ondas e salgadinhos, nem de noite, nem de dia. Outro alimento que, se você quer realmente bem-estar, você deve evitar, principalmente à noite, é o chocolate, tá? Por quê, Lúcia? Porque o chocolate é a mesma questão, vai aumentar seu índice glicêmico. E se for um chocolate que vem com açúcar e com leite, é preferível que você, aos poucos, vá trocando esse chocolate por um chocolate amargo. Mas o outro problema também do chocolate é que ele é excitante. Tá? Então, assim como o chocolate que é excitante, que aí vai prejudicar o seu sono, tem o refrigerante, que já entra na categoria mesmo daqueles alimentos que eu acabei de falar, que nem é de manhã, nem de tarde, nem de noite, que você deve comer, né? Então, evitar o refrigerante, evitar café. Por exemplo, gente, o chá verde, ele é excelente, mas é para ele ser tomado que horas? O chá verde você deve tomar quando você acorda e até umas 4 horas da tarde. E se você, assim, chá verde é um alimento saudável, é saudável, mas não pode ser comido qualquer horário, principalmente se ele vai interferir no seu sono, tá? E uma coisa que é legal é você observar o seu corpo, porque quando você observa seu corpo, você já sabe quais são os alimentos que estão interferindo no seu sono, né? Então, tudo que é excitante, que tenha cafeína, que vai, alimentos que vão mexer no seu sono, que você já sabe que você não vai conseguir ter uma boa noite de sono, então você evita a tomar à noite, tá? Eu não vou falar quais são os chás que você deve tomar à noite, porque eu já prometi para vocês que eu vou fazer uma outra live colocando quais são os alimentos que a gente deve dar prioridade para o período da noite, tá? Eu já estou falando já os que você deve cortar durante a noite. Outro erro que eu vejo muito grave é as pessoas chegarem para mim e falar assim: ah, Lúcia, para relaxar eu vou tomar uma cervejinha, eu vou tomar um vinho, porque me ajuda a relaxar. Pode até te ajudar a relaxar, mas não vai te dar uma boa noite de sono, porque o álcool, ele também é excitante. Você pode até dormir, mas você não vai ter um sono reparador, porque você bebeu álcool com esse objetivo de diminuir seu estresse do dia ou de você relaxar. Então, o álcool também à noite, ele não deve ser usado, né, com frequência. Ah, eu fui com a festa, eu bebi, tudo bem. Você já sabe que naquela noite você fez tudo que você não faz na sua rotina. Mas eu vejo algumas pessoas que saem do trabalho, já passam no barzinho, já tomam uma cervejinha, porque quer chegar em casa relaxado. E no lugar de chegar relaxado, vai chegar com o corpo mais inflamado ainda e vai, aos poucos, começando a não ter uma boa noite de sono e não sabe por quê. E se essa pessoa conseguisse outras alternativas de alimentos que te ajudam a relaxar, resolveria muito mais o problema do que ficar tomando álcool com esse objetivo, tá? Então, cortar toda bebida alcoólica à noite, não usar isso como rotina se você quer realmente ter um emagrecimento saudável e não inflamar tanto o seu corpo. Gente, eu fiz questão de trazer esse tema hoje, né, para a gente ter cuidado com relação ao nosso jantar, porque eu sei que muitas vezes você não valoriza o que você está escolhendo para jantar, e se você não valorizar tanto o horário, a quantidade, a qualidade desse alimento que você está colocando na sua mesa no jantar, você vai interferir na saúde do seu aparelho digestivo, na sua boa noite de sono. Você pode estar consumindo alimentos que também estão te trazendo muitas gases e à noite você não dorme bem por conta dessas gases que esses alimentos estão produzindo, né, no seu aparelho digestivo e interferindo na sua noite de sono. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui a relação dos principais alimentos, vou te dar aqui de bônus, na descrição desse vídeo, os 10 alimentos principais que você deve evitar à noite. Na quinta-feira, nós vamos aprofundar esse tema
Comece a observar o seu corpo e a ver, ah, a Lúcia tem razão, eu acho que essas gases pode ser esse alimento que no lugar de eu comer à noite, ele é saudável, então eu vou comer durante o dia, que meu corpo vai estar em atividade, meu intestino vai digerir ele melhor. Então, sempre pensa, o alimento que você vai comer à noite não pode interferir no seu sono, interferir na sua digestão, tá certo? E esse alimento que você vai comer à noite não pode ter um índice glicêmico muito alto, porque também, além de interferir na saúde intestinal, o índice glicêmico alto vai dificultar a sua perda de peso, tá certo? Eu espero você na quinta-feira, às 20 horas, para que a gente possa aprofundar esse tema. E eu peço, assim, se você está gostando de estar aqui comigo, não esquece de curtir, de compartilhar, tá certo? Porque é muito importante o seu comentário também para o crescimento desse canal. E agora, para encerrar, eu quero homenagear todas as mulheres, essas mulheres que cuidam tão bem de si, da sua família, né? Então, nós temos o dia para que a gente seja homenageada, para que a gente seja lembrada. Então, olha, um beijo no coração de cada mulher que está aqui com a gente nesse canal, que está vendo esse vídeo aqui ao vivo, ou vai ver na gravação. Sintam-se abraçada, sintam-se que hoje é um dia realmente da gente celebrar, mas vamos celebrar levando saúde para o nosso corpo e levando saúde para a nossa família. Então, um beijo no coração e eu te vejo na quinta-feira, às 20 horas, para responder a sua pergunta.